Olá, aqui é a Keila e nesta continuação da nossa minissérie sobre instalações prediais hidrossanitárias, teremos uma continuação ao conteúdo de água fria e aqui veremos as instalações hidráulicas prediais de água fria segundo a norma NBR 5626 de 2020. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, eu peço para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também, é claro, estar curtindo, compartilhando e comentando nesse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Aqui eu coloquei um resumo geral do que ocorreu com essa nova versão da NBR 5626 de 2020, que ela traz a junção das normas de água fria e também da de água quente em uma única norma, unificando elas e substituindo as duas normas anteriores, a antiga NBR 5626, que era somente de água fria, e a antiga NBR 7198 de 1993, completamente extinta, que tratava exclusivamente de água quente. A NBR 5626 de 2020, ela traz maior enfoque em execução, operação, manutenção e desempenho na parte de projeto e retira o dimensionamento da norma. O item 6 de projeto, nele, o dimensionamento passa a ser da responsabilidade do projetista responsável e não é mais atribuição da norma. O projetista pode elencar, inclusive, qual que é o método mais adequado para se utilizar. No item 5, requisitos sobre materiais e componentes de SPAFAQ, isso aí é uma sigla do título da norma de sistemas prediais de água fria e água quente. Daí essa norma de SPAFAQ, NBR 5626, ela traz recomendações sobre tubulações a serem utilizadas em vez de especificar todos os tubos, inclusive os metálicos, os de ferro e os de cobre, que antigamente era inclusive delimitado ali, determinado pela NBR 5626 de antes. Aqui eu tenho um print do escopo da norma NBR 5626 de sistemas prediais de água fria e água quente, projeto, execução, operação e manutenção, justamente as iniciais aqui SP, AF, AQ, e voltado um pouquinho mais para a parte de execução, operação, manutenção de projeto e um pouquinho menos para a parte de dimensionamento como era antes. O escopo dessa norma especifica os requisitos para projeto, execução, operação, manutenção de sistemas prediais de água fria a água quente. Ela é aplicável ao sistema predial que possibilita o uso de água potável fria e quente em qualquer tipo de edifício residencial ou não. E essa norma estabelece também requisitos para resguardar a segurança sanitária e o desempenho dos sistemas considerados. A NBR 5626 de 2020, o resumo desse update que ocorreu em 2020 é que essa norma ela unifica água fria e água quente em SPAFAQ e cancela completamente, extingue a antiga 7198 de 1993 de água quente. Ela é mais contemporânea, ela aborda a vida útil, manutenção e operação, desempenho também. Ela é menos prescritiva. Daí, por exemplo, em vez de determinar valores numéricos, como por exemplo 3 metros por segundo de velocidade de vazões, ela agora inclusive aceita outros valores. E antes ela tinha vazão mínima e agora não tem mais, pois na norma americana, por exemplo, há tabelas de vazão máxima e não há tabelas de vazões mínimas. Ela removeu completamente o dimensionamento, fórmulas e muitas tabelas relacionadas a essa parte de dimensionamento, e o projetista, dessa forma, ele ganha a liberdade de declarar o que foi considerado. Então, há, de certa forma, aí uma maior flexibilização. E a norma também ela considera peças hidrossanitárias mais eficientes e modernas, como o chuveiro, que em vez de 12 litros por minuto, há peças hoje em dia mais eficientes no mercado, e hoje o chuveiro a gente consegue encontrar de 8 litros por minuto, por exemplo, ali de vazão. Porque hoje até mesmo torneiras, a gente não usa torneiras como as de antigamente, as torneiras, por exemplo, até mesmo de banheiro, eles têm aeradores, e a gente tem ali um uso um pouco mais eficiente, até mesmo de torneiras e de chuveiros também, e a norma ela abrange até mesmo essas peças mais recentes.
Daí, com relação às diferenças da nova NBR 5626 de 2020, antes as pressões mínimas eram de 10 kPa, kPa, de pressão dinâmica para qualquer ponto de utilização, com exceção da caixa de descarga, que era 5 kPa, e válvula de descarga, que era 15 kPa. Agora, todos têm a pressão dinâmica unificada de 10 kPa, todo e qualquer ponto de utilização, independentemente. Então, utilizando ali o exemplo da norma anterior, a caixa de descarga seria 10 kPa, assim por diante, a válvula de descarga também. E prosseguindo, a pressão de distribuição antes era determinada como em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão de água em condições dinâmicas com escoamento não deve ser inferior a 5 kPa. E agora todos os pontos na rede predial de distribuição, todos eles é igual a 5 kPa, e dimensionamentos devem considerar o menor nível de água do reservatório. E a exceção, ela permite a ocorrência de pressões inferiores a 5 kPa nas conexões próximas à tomada de água. É que quando a gente tem um nível de água, a gente considera agora o nível de água mínimo para distribuição. Seria aqui, por exemplo, nessa parte que está riscada aqui, ou aqui perto da captação já para consumo nesses reservatórios pequenos, e quando for reservatório grande, as pressões máximas, em se tratando de pressão estática máxima, continua estabelecida em 400 kPa. Isso em relação à pressão de distribuição. Com relação ao abastecimento de reservatórios, esse abastecimento, de acordo com a antiga NBR 5626, ela estabelecia que o tempo para encher esse reservatório pequeno, utilizado em residências unifamiliares, deveria ser esse tempo inferior a 1 hora. E agora, na nova NBR 5626, esse tempo ele é até de 3 horas, o que acaba sendo mais realista em relação às condições de abastecimento brasileiras. É considerado, nesse caso, meio MCA, né, 0,5 MCA, nas conexões próximas à tomada de água. Daí continua igual o tempo de enchimento de até 6 horas para reservatórios grandes. Esse tempo ele continua mantido. Aqui eu trouxe algumas imagens, tanto no slide anterior como nesse, de esquemáticos de separação ali da caixa d'água, tanto aqui nesse exemplo de reservatório inferior e também aquele lá anterior que era de reservatório superior, com as colunas de ventilação aqui, né, na caixa d'água, e na caixa d'água que ela é de reservatório maior, de multifamiliares geralmente, que inclusive é recomendada essa subdivisão em 2 compartimentos em separado. Até mesmo para a questão de manutenção, você está, por exemplo, realizando o reparo e a limpeza de um, enquanto você pode estar utilizando o outro. Daí, a nova NBR 5626 de 2020 regulamenta, então, que deve haver uma inspeção visual e a possibilidade de manutenção dessas caixas d'água. A água estraga se ficar parada muitos dias no reservatório, e por isso o percentual de ocupação da caixa d'água seria 5 dias de consumo, para evitar a água que fica muito tempo parada, e a reserva máxima seria de 3 dias. O percentual de ocupação é 5 dias de consumo, a água muito tempo parada ela acaba não ficando muito salubre para o consumo, e reserva de máxima, da capacidade máxima do reservatório, que o recomendado, inclusive, se você for lembrar, né, do vídeo anterior, seria o dobro, né, de um consumo diário, seria então 2 dias, e a reserva máxima permitida pela norma, pelo menos na versão nova, é de no máximo 3 dias ali de reservatório no máximo. E há então concessionárias no Brasil que pedem até no máximo 5 dias de reserva de consumo. O cloro ele solubiliza na água e perde o efeito com o tempo. Preferível que se faça, inclusive quando for reservatório maior de multifamiliar a edificação, é preferível que se faça com 2 células para maior flexibilidade de limpeza e também de reparo e manutenção. Esse aqui, inclusive, é um barrilete concentrado, aqui o exemplo. E dando sequência, aqui é a velocidade golpe de Ariete, segundo a nova NBR 5626. Antes, a antiga norma estabelecia que a velocidade máxima do escoamento em qualquer trecho não podia ser superior a 3 metros por segundo. Agora, a limitação da velocidade do escoamento não se aplica a trechos onde comprovadamente a tubulação não fique sujeita a golpes de ariete e seja dotada de meios adequados de isolação acústica ou esteja alojada em local que minimize ou impeça a transmissão de ruídos. E tudo isso aqui é trecho que eu copiei na íntegra da norma.
E ela adiciona também uma nota que o dimensionamento da tubulação, assumindo um limite máximo de velocidade média da água de 3 metros por segundo, não evita a ocorrência de golpe de Ariete, mas limita a magnitude dos picos de sobrepressão. Então, antes havia essa regra que determinava o limite para evitar o golpe de Ariete, e agora a determinação é que ele não causa, não seria aquilo que causa o golpe de Ariete e no máximo evita o sobrepico de pressão. O que acontece é que, no entanto, é claro, há preocupação em relação a ruídos, e onde comprovadamente ele não ficaria exatamente sujeito a golpe de Ariete, até mesmo seria permitido uma velocidade maior dentro da tubulação, né, de acordo com a nova norma. Apesar de algumas pessoas talvez discordarem desse ponto e ele ser um pouquinho mais polêmico. Na sequência, a gente tem aqui a perda de carga, que antes era permitida a fórmula universal de perda de carga, que é também conhecida como fórmula de Darcy-Weisbach, ou então era permitido usar também, dependendo, de acordo com as informações disponíveis do projeto, se não desse para utilizar a fórmula universal, a recomendável seria a de Fair-Whipple-Seal, de acordo com as informações que houvessem disponíveis ali no projeto. Agora, a norma, tirando aí de vários trechos que ela repete, inclusive, essa afirmação, a norma ela diz ali que a equação universal de perda de carga é a mais indicada, e na sequência ela não sugere nenhuma outra, ela só sugere a equação universal de perda de carga, e qualquer outra adoção, na verdade, fica a critério do projetista, mas aí o projetista vai ter que determinar, delimitar ali a escolha, a adoção que foi realizada, né, o jeito de estar calculando ali a perda de carga desse sistema hidrossanitário de água fria. Daí a potabilidade da água, somente a portaria continua sendo do Ministério da Saúde, mas antes ela era determinada, a potabilidade, pela portaria número 36 de 19 de janeiro de 1990, que abrangia normas e o padrão de potabilidade de água, e agora a portaria do Ministério da Saúde seria a de número 2914, de 12 de 12 de 2011, que é o procedimento de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Daí eu coloquei aqui um esquemático de ligação de água fria, mesmo que seja nesse formato ou no formato ali de caixa também mais recente, de PVC, fibrocimento, ela acaba tendo esse esquemático de alturas de ligação bastante semelhantes. Espero que você tenha curtido. Você pode estar comentando abaixo também, mas nos vemos na próxima então.